Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o professor Hamilton. Pessoal, esta é a primeira dica das 5 dicas para uma carreira de sucesso que eu postei no meu blog Mente Brilhante. Conforme prometido, eu falei que iria estar ajudando vocês com essas 5 dicas. Esta é a primeira, que eu vou chamar de controle de estoque de matéria-prima e material de embalagem e suas variações. Ok? Ok, pessoal, ao começar a elaborar sua planilha, aqui eu chamei de Mente Brilhante, que é o meu blog, e vocês vão colocar o nome da sua empresa. É uma planilha de uso interno, ok? Chamada Controle de Estoque de Matéria-Prima e Material de Embalagem. Eu peguei como base julho e agosto. Então, pessoal, essas são as matérias-primas que o meu almoxarifado me apresentou no último dia do mês de julho, ok? O meu almoxarifado foi lá, contou as quantidades, passou para mim, passou para a contabilidade, as quantidades, o preço unitário de cada matéria-prima e nós fizemos a valorização. A valorização é feita da seguinte forma: basta dar um igual aqui, multiplicar o preço unitário pela quantidade e dar um Enter. Pronto, está valorizado. Ok? Facilitando a nossa vida, clico em cima do valor. Ao transformar numa cruzinha, eu arrasto o cursor e ele já copia toda a fórmula, multiplicando um por um. Este por este, por este, e assim sucessivamente. No mês de agosto, a mesma coisa. O meu almoxarifado me passou as quantidades. Ok, de tanto de matéria-prima quanto de material de embalagem. Ok? E me passou também os respectivos preços unitários, tá bom? E a valorização segue o mesmo processo. Dou um igual aqui, multiplico o preço unitário pela quantidade, que vai me dar o total. Facilitando a minha vida, transformando aqui numa cruz o cursor, arrasto e ele copia as fórmulas, ok? Então, pessoal, no mês de julho, eu tinha em estoque R$ 71.557,31. No mês de agosto, eu tinha R$ 94.660,62. Vamos apurar as variações. A variação de quantidade. Tá? Como é que eu apuro essa variação de quantidade? Basta eu dar um igual aqui, divido a quantidade atual, que é do mês de agosto, dividido pela quantidade do mês passado, que é julho. Dou um Enter. Vai ficar 1,24. Eu dou um F2, venho até aqui, abro um parênteses, venho para cá, coloco menos 1 vezes 100. E ele me deu uma variação de quantidade de 24,44%. Ou seja, em agosto, o meu estoque final era de 56 quilos desta matéria-prima, contra 45 quilos que eu tinha no mês de julho. Então, a minha variação física, o meu aumento de estoque desta matéria-prima, deste item, foi de 24,44%. Vamos apurar a variação de preço. Então, basta dar um igual aqui, divido o preço unitário de agosto pelo preço unitário de julho e dou um Enter. Faço a mesma coisa, dou um F2, venho até aqui, abro um parênteses, venho até aqui, menos 1, fecho o parênteses e multiplica por 100. Então, eu tive uma variação de preço de 9%, ou seja, meu preço em agosto foi R$ 4,60 e em julho era R$ 4,22. Então, houve um aumento de 9%. Ok, a variação total, pessoal, eu não posso somar 24,44 mais 9, ok? Por quê? Porque vai me dar 33,45%. Isso é errado, porque a variação total foi de 35,65. Como que eu apurei 35,65? Também, dou um igual, divido o total de agosto pelo total de julho, ok? Isso me deu 1,36. Quando eu aplico a fórmula, dou um F2, abro um parênteses aqui, venho até aqui, menos 1, fecho parênteses e multiplico por 100. Minha variação total foi de 35,65. Então, se eu somar 24 mais 9, vai me dar 33,45.
Então eu não posso somar desse jeito. Como é que eu tenho que somar então, pessoal? Fazendo assim, olha. Quando eu apurei a minha variação de quantidade, eu peguei este preço de agosto, peguei essa quantidade de agosto e dividi pela quantidade de julho. Aí me deu 1,24. Depois eu subtraí 1 e multipliquei por 100 e ficou 24,44. Mas eu tenho que deixar agora desse jeito para poder somar. Quando eu apurei a variação de preço, eu peguei o preço unitário de agosto e dividi pelo preço unitário de julho. Isso me deu 1,09. Agora, para mim, para que eu possa somar esses dois valores, eu dou um igual e multiplico 1,24444 vezes 1,090047, ok? Isso me deu 35,64, porque eu tenho que aplicar a fórmula aqui. Dou um F2, venho até aqui, coloco um parênteses, abro um parênteses, menos 1, fecho parênteses e multiplica por 100. Me deu 35,65%, que é a variação total. Então, eu só posso somar a variação multiplicando este por este. Entendido? Ok. Eu vou fazer também agora com a variação negativa, que é o mesmo princípio. Basta como que eu apurei essa variação de quantidade. Eu dividi a quantidade de agosto pela quantidade de julho. E me deu 0,81. Eu deixo ele aí. A variação de quantidade aqui de 9%. Como que eu apurei? Eu peguei variação de preço, né? Eu peguei 4,60 e dividi por 4,22. Me deu 1,09. Para que eu possa somar, eu tenho que multiplicar 0,816273 vezes 1,09005. E aplico novamente a fórmula aqui. Dou um F2, venho para cá, abro um parênteses, venho para cá, menos 1 vezes 100. Me deu uma variação negativa de 11,02, que foi essa variação aqui. Essa variação é negativa, mas temos que tomar cuidado, porque apesar dela ser negativa, não quer dizer que meu estoque diminuiu. O meu estoque diminuiu fisicamente em 18,37, mas houve um aumento de preço. E esse aumento de preço, para a inflação que nós estamos vivendo hoje na economia do Brasil, 9%, é muito. Então, o nosso comprador tem que justificar o porquê desse aumento, ok? Pessoal, apurar variação de quantidade e variação de preço, um por um, item por item, não é complicado. Você olha aqui e as variações estão aqui, você analisa as variações totais. Só que, indo para a contabilidade, ao registrar no balanço, ela vai registrar o valor total do estoque do mês de agosto e ela tem lá o valor total do mês de julho. Para achar a variação total, basta dividir este por este, não é? Basta dividir este por este. Vai me dar 32,29%. Vamos fazer. Então, se eu dividir aqui 94 dividido por 71, vai me dar 1,32. Aplicando a fórmula da F2, venho aqui, abro um parênteses, venho para cá, menos 1 e multiplico por 100. Me deu uma variação de 32,29. Ou seja, está me induzindo, está me fazendo a pensar que houve uma variação no meu estoque aumentou em 32,29. Isso é verdade, que no mês de julho eu tinha 71, no mês de agosto eu passei para 94. Mas agora, qual foi a minha variação de quantidade e qual foi a minha variação de preço? Ok, vamos apurar isso em relação aos totais, porque item por item, nós já vimos lá em cima, é relativamente fácil. Então, para que eu apure a variação de preço e de quantidade total, eu tenho que fazer assim, pessoal. Eu vou pegar o meu preço atual, que são estes preços aqui, ó, no mês de agosto. Tá? Deixa eu até arrumar essa planilha, fixando aqui as colunas. Eu vou fixar aqui, ó. Aí eu venho aqui em exibição,
venho aqui em congelar painéis. Congelar painéis. Pronto, ele congelou, agora eu posso trabalhar dessa forma aqui, ó, com esses painéis congelados. Então, pessoal, eu posso vir aqui agora, ó, pensando no total. Eu vou ter que pegar o meu preço atual. Quem é meu preço atual? Meu preço de agosto, esses valores aqui. E multiplicar esses valores pela minha quantidade anterior. A minha quantidade anterior são esses valores aqui. Ao multiplicar este preço atual pela quantidade anterior, item por item, me deu esse valor, 75.900,40. Também pego o meu preço anterior, que é este pessoal aqui, e multiplico pela minha quantidade atual, que são as quantidades de agosto. Ao multiplicar este por este por este por este por este, eu cheguei num total de 88.999,26. Muito bem, pessoal. Para que eu encontre a variação de quantidade com relação ao total, agora eu vou pegar o seguinte: o meu preço atual vezes a minha quantidade atual. É esse aqui, ó. Meu preço atual vezes a minha quantidade atual. Quando eu multipliquei, eu cheguei no total de R$ 94.660,62. Vou dividir pelo meu preço atual multiplicado pela minha quantidade anterior. Ó, meu preço atual vezes a minha quantidade anterior. Quando eu fiz isso, eu achei 75. Então, eu vou pegar este preço aqui, 94, e dividir pelo preço atual, que multiplicou a quantidade anterior, que foi 75. Ao dividir, pessoal, vou fazer para que vocês acompanhem e fixem o conceito. Vou dividir 94 por 75. Isso vai me dar 1,2472. Aplicando a fórmula, é muito simples. Eu dou um F2, venho até aqui, abro um parênteses, venho aqui, menos 1, fecho parênteses e multiplico por 100. A minha variação foi de 24,7% aproximadamente. Ok? A variação de preço, pessoal. Eu peguei o meu preço atual, quantidade atual. Então, ó, meu preço atual é esse daqui, que foi os valores unitários do mês de agosto multiplicado pelas quantidades de agosto, que me deu 94.660,62. Está aqui. Vou dividir pelo meu preço anterior multiplicado pela minha quantidade atual. Foi o meu preço anterior multiplicado pela minha quantidade atual. Eu cheguei em 88.999,26. Então, ao dividir, eu tenho este resultado. 94.660 dividido por 88.999 deu 1,06. Tá? Aplico novamente os parênteses aqui, a fórmula, venho até aqui, abro um parênteses, menos 1, que multiplica 100. Então, minha variação foi de 6,3, 6,4 aproximadamente. Minha variação de preço. Ok? Pessoal, o que quer dizer isso? Que se lá na minha empresa, quando eu apresentar, quando eu apurar a variação de quantidade e chegar numa variação de 24,72%, ou seja, um aumento físico na minha quantidade no estoque, e um aumento de preço de 6,36%, eu tenho que parar para analisar. Por que que meu estoque de matéria-prima e material de embalagem aumentou tanto? Houve uma determinação da diretoria autorizando o departamento de compras ou o PCP a comprar uma quantidade maior, porque eles estão pensando em produzir mais no mês seguinte. Se isso foi verdade, está justificado esse aumento. Se isso não foi verdade, o PCP vai ter que explicar, que justificar para a diretoria por que desse aumento exagerado no estoque. Porque dinheiro em estoque é capital imobilizado e isso dificulta o nosso fluxo de caixa. Tá? Então, alguém vai ter que explicar o porquê do aumento desta quantidade. Ótimo. Outro detalhe. Por que, se nós estamos vivendo numa inflação onde não chega a 1% ao mês, é 0,6%, 0,7% ao mês, por que do mês de agosto para o mês de julho eu tive uma variação de preço, ou seja, um aumento de preço nas minhas matérias-primas
de 6,36%. Também, aí é o nosso departamento de compras que vai ter que justificar o porquê desse aumento. E se não justificar, a cabeça de alguém vai rodar, porque é inadmissível que você tenha uma variação de preço de um mês para o outro, numa inflação, como eu já falei, baixa, que não chega a 1%, você tem uma variação de 6,36%. Ok, pessoal, então tem que chamar o departamento de compras, perguntar para eles, para que eles justifiquem tudo isso. Aí sim, vem uma análise de item por item, né? Porque, por exemplo, por que esse item aqui, esta matéria-prima, né, aumentou 66,67% no preço? E por que aumentou 19,83% na quantidade? E assim vocês vão analisando item por item, junto com o departamento de compras, para que ele justifique o porquê de tais aumentos absurdos. Pessoal, ao apurar isso daqui dentro da empresa, vocês vão se surpreender com os números. E vou te falar com conhecimento de causa. Poucas empresas no Brasil usam esta análise das variações. E ela é super importante, porque dinheiro imobilizado no estoque atrapalha o fluxo de caixa. Se atrapalha o fluxo de caixa, a empresa não vai bem. O estoque só existe em função do risco. Se não houvesse risco, não precisaríamos de estoque, ou seja, trabalharíamos com aquele método japonês, né? O just in time, né? Ou seja, no tempo justo. Então, pessoal, essa variação, esse controle de estoque, ele é super importante, né? O analista, o contador, tá? Eles têm que também estarem preocupados com estas variações. Ok, pessoal? Se houve dificuldade nos cálculos matemáticos para apurar as variações, pessoal, até aqui, basta olhar aqui, ó, mais uma dica. Aqui eu fixei preço atual e preço atual, quantidade atual, quantidade anterior. O que variou? A quantidade. Aqui eu fixei preço atual, preço anterior. O que eu fixei? Quantidade atual, quantidade atual. O que variou? O preço, ok? Se está havendo ainda dificuldade com relação aos cálculos matemáticos, pessoal, visitem o YouTube ou visitem o meu blog. Lá no YouTube eu tenho vários vídeos postados que vai ajudar bastante. Basta entrar no YouTube e digitar www junto e matemática, que já vem os meus vídeos, ok? E lá vocês vão procurar, principalmente por um chamado Como Somar a Inflação, alguma coisa nesse sentido. Então, por favor, se houver dúvida, consulte esses vídeos. Se persistir a dúvida, vá até meu blog, né? Lá tem um contato e podem me procurar, que eu vou responder um por um, se houver essas dúvidas com relação à matemática e mesmo com o entendimento dessas variações. Ok, pessoal? Por favor, comentem no meu blog se gostaram ou não. Se inscrevam no meu blog para receber as novas atualizações. Essa é a primeira das 5 dicas. Né? Se inscrevam também no meu canal no YouTube e faça seu comentário no meu blog. Isso vai me ajudar bastante sabendo do seu comentário. Muito obrigado, boa sorte, sucesso e até o próximo vídeo.